Ok, gente. Biópsias e histopatologia para o cirurgião dentista. Os exames para diagnóstico, com finalidade diagnóstica das lesões do complexo maxilomandibular. Então, a gente conceitua, biópsia como sendo um procedimento de diagnóstico que consiste na remoção de um tecido vivo por meio de um procedimento cirúrgico, mas esta remoção de tecido vivo tem a finalidade de ser enviada para um laboratório de anatomia patológica para que seja realizado o estudo histopatológico, o estudo ao microscópio, ok? Então, este é o conceito de biópsia. Ele é um procedimento para diagnóstico que utiliza um procedimento cirúrgico e uma análise pelo patologista microscópica desse tecido que nós retiramos do paciente. Então, você tem um tecido anormal, você tem uma área, uma lesão instalada, ok? Isso é patológico, e a remoção por um processo cirúrgico é mandada para análise histopatológica, ok? Então, isso é biópsia. A biópsia é uma cirurgia, não deixa de ser, evidentemente, e todos os requisitos para a cirurgia devem ser mantidos. Asepsia, antisepsia, que nós vamos aprender. Mas a finalidade é diagnóstica. É uma cirurgia com finalidade de diagnóstico, ok? A biópsia nos dá uma confirmação do tratamento, ou seja, se eu removo a lesão por inteira quando é possível, quando é indicada, eu acabo fazendo com que haja o quê? Um diagnóstico pelo exame histopatológico e, em se removendo a lesão por inteira, eu acabo estabelecendo uma forma de tratamento cirúrgico. Então, eu acabo fazendo dois procedimentos, tá certo? Onde eu tenho diagnóstico e tratamento realizados ao mesmo tempo. Perfeito? Ok? Então, isso é que tem que ser entendido. Tá? Que biópsia é cirurgia, remoção de um tecido em parte ou no seu todo, para diagnóstico, com finalidade diagnóstica. Mas também serve de tratamento, ok? Muitas vezes, nem sempre, ok? Então, veja, eu tenho aí uma área com alteração de cor, então uma área com uma lesão fundamental mancha, uma lesão enegrecida, tá certo? Que eu preciso esclarecer. Então, quando eu faço essa biópsia? Será que eu tenho que fazer algo antes? Será que o tratamento clínico antes é necessário? Será que o tratamento clínico não vai resolver isso? Então, qual o momento de se fazer a biópsia? Esperar mais um pouco? Esperar algum procedimento clínico que eu faça para ver se haja uma remoção, uma diminuição parcial dessa lesão até total, e aí eu não preciso fazer? Eu tenho tipos de biópsia. Removo parte, removo ela no seu todo, por exemplo. São tipos de biópsia. Cada um tem a sua indicação precisa. Como eu devo fazer a biópsia? Não é de qualquer jeito arrancar qualquer pedaço aí. Não, eu tenho que fazer uma incisão onde eu abranja um tecido com o que nós chamamos de representatividade da lesão. Não adianta eu tirar um tecido onde eu tenho uma área mortificada, como a gente vai ver para frente, em que o patologista só vai ver células mortas, sem ter condições de estabelecer um quadro histopatológico que chegue a um diagnóstico para nós. Então, quando, o tipo e como eu vou realizar essa biópsia, que é o ato cirúrgico, que é o importante. Então, muitas vezes, principalmente o leigo,
ou mesmo nós usamos inadequadamente, quando nós retiramos uma parte, um todo de uma lesão, mandamos para exame anátomo patológico, para o patologista, e a gente pergunta assim, né? O resultado da biópsia saiu? O resultado de biópsia é a cirurgia. Eu estou querendo dizer o resultado do exame anátomo patológico. Então, veja, quando os senhores estiverem no seu consultório, na sua clínica, são 2 procedimentos a serem cobrados. Na verdade, no meu consultório particular, quando de uma lesão de boca, eu cobro 3 procedimentos. Quais 3? Primeiro, a minha consulta, para saber o que é, quais as hipóteses e o que deve ser feito. Bom, tem que ser feita uma biópsia, que é o ato cirúrgico. Então, cobrei a consulta, vou cobrar a biópsia, a remoção cirúrgica. E este material será enviado para o laboratório de anatomia patológica, que vai te cobrar. Então, tem que cobrar do paciente. É um procedimento pago. Então, são 3 procedimentos: consulta, biópsia e exame anatomopatológico. Ok? Para saber qual é a lesão. Bom, mas eu vou tirar essa lesão, fazer a parte cirúrgica e vou guardar aonde? Na gaze? Num papelzinho? Numa caixinha linda, com flores, cheirosa? Tem como guardar, como conservar as características clínicas desse tecido removido para o envio e posterior análise do patologista. Faço alguma terapêutica? É necessário? O procedimento cirúrgico, eu tenho que fazer alguma terapêutica medicamentosa, analgésico, antibiótico, anti-inflamatório? Perfeito? Como que eu devo encaminhar? O patologista não é guru, não é adivinho. Ele não vai, você dá para ele, o que é isso? É isso a gente tem que eliminar no nosso meio de profissionais da saúde. O que é isso não existe. O que é isso mostrando radiografia? Agora, a questão de 40 minutos atrás, eu recebi aqui no WhatsApp de um grupo, de um curso que eu dei de cirurgia de terceiros molares inclusos, o pessoal perguntando veio um caso de uma amiga, de um aumento de volume, de um edema na mandíbula esquerda. A radiografia mostrava uma área da mandíbula onde eu tinha várias áreas multilobuladas, loculadas, né? E assim, o que é isso? Como que é isso? Isso é uma radiografia. Não tem o que é isso. Me dá um histórico disso daí. Começou quando? Foi uma pancada que ele tomou? Foi um acidente que ele sofreu? Foi uma queda que ele teve? Hoje, há um ano atrás? Faz diferença. Nunca teve. Tinha alguma lesão? Foi removida? Não foi mexido? Não foi? Então, isso é importante. E não chegar com uma radiografia, uma foto. O que é isso? Não tem sentido. Isso não pode ter no meio da odontologia. E quanto mais a gente conhece colegas, né, já formados, com diferentes formações em outras instituições, porque até esqueceram, não que não tenha sido falado isso, a gente não pode chegar e perguntar o que é isso, simplesmente. Tem que ter um histórico. Se você não tiver os dados de uma anamnese, por mais sucinta que ela seja, não tem sentido. Aqui não é não é jogo de adivinhação. Porque isso pode custar a vida do paciente, muitas vezes. Né? Então, isso é uma caixa de incógnitas que nós temos que responder. Então, nós vamos respondendo através do desenrolar dessa nossa aula. Ok? Então, quais as indicações para uma biópsia? Quando que eu indico? Sempre que eu tiver algo que não seja uma variação da normalidade, aqueles aspectos de normalidade. Então, o que nós estamos vendo nessa foto aí são pontos esbranquiçados na mucosa jugal.
Isso, eu sei, eu vou dizer para vocês, é o quadro típico de glândulas sebáceas que estão no lugar errado. Glândula sebácea não é para estar aí. É para estar em outro local. Mas elas estão no lugar errado. Então, glândulas sebáceas, quando está no lugar que não é o seu habitual, ectópicas. É normal? Olha, normal não é, não deveriam estar aí. Mas qual o efeito em termos de patologia, de agressão que isso provoca? Nenhum. Então, nós consideramos como uma variação da normalidade. Alguns pacientes podem ter isso, e isso ser enquadrado perfeitamente numa faixa de normalidade. Não é comum ter aí. Então, tudo que esteja na faixa de normalidade, você não deve fazer biópsia. Saiu dessa variação, dessa faixa de aspectos da normalidade, deve ser feito. Por isso aquela aula logo no começo de padrões de normalidade. Se eu não sei o que é normal, eu não vou saber o que é normal. E aí eu vou fazer biópsia de maneira inadequada, ok? Inadequada. Uma patologia, e aí eu tenho que saber as patologias bucais, né? Que regride, que eu consiga tratar a remissão total com uma terapêutica medicamentosa, antibiótico, anti-inflamatório, antifúngico. Então, se regrediu, se pode regredir com uma terapêutica medicamentosa, devemos esperar. Então, se regride, não é passível de biópsia. Não é passível de biópsia, ok? Todas aquelas lesões que permanecem inalteradas ou com seu volume, suas dimensões aumentadas até, após 15 dias. Então, toda lesão que permanece por mais de 15 dias, eu devo removê-la cirurgicamente, biópsia, para estudo anátomo-patológico. Ok? Então, o que eu indico como sendo uma lesão para a biópsia? Aquela que não seja uma variação dos padrões de normalidade. Que, instituindo-se a terapêutica medicamentosa, não houve regressão total. Que permanece na boca por mais de 15 dias. E aquelas em que o aspecto nos dá margem a várias patologias, a vários diagnósticos, como hipótese. Então, nós temos hipóteses de diagnóstico. Então, para se ter um diagnóstico ou complementos através do exame histopatológico para se chegar a um diagnóstico, eu realizo biópsia. Eu realizo biópsia. Estas são as principais indicações para se realizar uma biópsia. Eu não posso realizar biópsia num tecido normal, que não apresente nenhum tipo de alteração patológica. É proibido. Falta de ética. Procedimento desnecessário. Você fez a biópsia com qual finalidade? Tem que ter finalidade de diagnóstico. Se é normal, que diagnóstico que eu vou fazer? Que é normal? Não existe. Ok? Nas lesões com alteração de cor, lesões brancas, lesões vermelhas, lesões negras, né? Então, estas lesões necessitam de diagnóstico, porque elas compõem um grupo de lesões com essas alterações de cor, com essas características, onde abrange uma série de outras patologias, desde aquelas benignas até aquelas malignas de alta agressividade. Então, estaria indicado a biópsia nessas lesões para esclarecimento do seu diagnóstico. Então, as lesões com alteração de cor, principalmente, têm uma indicação de biópsia. As úlceras, que nós vimos, né? As lesões fundamentais, que permanecem por mais de 15 dias, devem ser removidas para estudo anátomo-patológico. Porque, como eu falei várias vezes para vocês,
A lesão fundamental úlcera abrange uma série de patologias. Temos, por exemplo, que é clássico a gente falar isso, as aftas e o câncer de boca, o carcinoma espinocelular. São úlceras. Mas características na observação das lesões. Aula de características das lesões fundamentais. O quadro clínico dessas lesões. O tempo de permanência dessas lesões sem alteração ou que aumentaram o seu tamanho, as suas dimensões. A afta regride sem nada, sem fazer absolutamente, em 14 dias, regride totalmente. Entre 7 e 14 dias, na verdade. Um carcinoma espinocelular não vai regredir. Então, ele permanece por mais de 15 dias e necessita de uma biópsia. Então, nós temos aqui duas lesões em úlceras. Uma lesão aftosa, que, na verdade, o diagnóstico pode ser dado através da observação do exame clínico, exame físico. Eu não necessito fazer biópsia numa lesão aftosa, numa afta vulgar. Mas uma lesão que permanece por mais de 15 dias, sem alteração nenhuma, essa eu preciso fazer biópsia com a finalidade de diagnóstico. Então, vejam, essas áreas ulceradas, erosivas, ulceradas já, devem ser biopsiadas após, com histórico de permanência, já que o paciente não vem normalmente, apareceu hoje. Isso daí eu nunca vi acontecer. O paciente vê, isso aqui já está há 2 semanas. Isso aqui já tem 1 mês. Então, ele já tem a permanência dessas lesões por mais de 15 dias. Ok? E aí, os senhores estão vendo que foi usado um corante. E o corante é o azul de toluidina, onde eu faço inicialmente a aplicação do ácido acético a 1% na lesão, por 1 minuto. Depois, com o cotonete, eu aplico azul de toluidina a 1%, então eu tenho que ter isso no meu consultório se eu for fazer, na lesão por 1 minuto. Em seguida, eu aplico o cotonete com ácido acético para remover o excesso de toluidina. Faça um bochecho com água para se retirar todo o excesso do azul de toluidina. Feito isso, vai ficar uma área mais azulada. O produto chama azul de metileno. Esta área que permanece azulada é a área de maior atividade celular. Então, esta área de maior atividade celular, corada por este método de aplicação do azul de toluidina, vai me dar a área, a região ideal para que eu faça a remoção cirúrgica e envie para o patologista. Porque esta área tem uma representatividade das alterações celulares mais evidente, mais forte, que, a princípio, não deixará dúvidas na observação do patologista. Ok? Isso é uma técnica que a gente usa. Então, olha, essas áreas aí onde permaneceu a coloração azulada, significa que o azul de toluidina corou áreas onde o DNA celular está mais ativo, está trabalhando mais. E nas patologias, as células alteradas trabalham mais no seu DNA, têm um metabolismo maior. Por isso que a gente faz o uso desse recurso através do azul de toluidina. E os senhores podem ver que tem lesões aqui mais coradas e menos coradas. Provavelmente, as lesões mais coradas em azul, pela aplicação do azul de toluidina por essa técnica, geralmente representam áreas
onde a atividade do DNA celular é extremamente elevada. Isto geralmente é observado nas neoplasias malignas. Observem a figura D, onde a coloração neste nódulo fibroso, provavelmente um fibroma traumático, uma hiperplasia fibrosa inflamatória, a atividade celular é baixa, então cora-se menos. Na figura C, um papiloma, provavelmente por esse aspecto, é um tumor benigno, terminação oma, tumor benigno. Então, uma atividade razoável das células. Não tão intensa quanto nas figuras A, onde está aquele retângulo marcado, e na figura A e B, onde está muito corado pelo azul de toluidina. Provavelmente áreas de maior metabolismo celular, DNA extremamente alterado, e dá essa coloração. São nessas áreas mais coradas que eu vou fazer a remoção, ou englobar a minha remoção dessa lesão e enviar para o patologista. Então, de novo aqui, a gente vendo a aplicação do ácido acético antes, aplica azul de toluidina, ácido acético depois, bochecho com água. E aí eu tenho a coloração, onde vai me dar área de maior representatividade. O tecido que eu removi para as plastias, né? Quer dizer, para a conformação melhor do tecido mole, da mucosa do rebordo alveolar, cirurgias com finalidade protética para melhorar o rebordo, melhorar o tecido mole do rebordo alveolar, esses devem ser também enviados e não desprezados. Enviados para o laboratório de anatomia patológica. Porque, desse modo, eu nunca vou ter a certeza de tratar-se de uma lesão não maligna. Então, esse tecido mole, flácido, sem suporte ósseo da mucosa do rebordo alveolar, nós fazemos uma plastia, nós adequamos, né? Nós deixamos a mucosa do rebordo alveolar ficar exatamente certa, envolvida no tecido ósseo. Ok? Por quê? Porque essa parte mole do tecido da mucosa, do rebordo alveolar mole, vai ser uma base falsa para a minha prótese mucossuportada. Não dá. Então, aqui, ortodontia e essa lesão bem na papila, lesão nodular, avermelhada, na papila, entre os incisivos centrais superiores, deve ser removida. Isso é uma plastia do tecido. Lesões, como os senhores estão vendo nessa figura inferior à sua direita, que pode ser elevações ósseas. Isso pode ser exostoses ósseas ou tumores ósseos, osteomas. Tem que ser removido, não pode ficar isso aí. Porque aqui eu vou realizar uma prótese fixa, fixa tudo bem, mas o problema é a prótese mucossuportada. Agora, isso é normal ou anormal? Isso é um osteoma? Ou é um tórus, é uma exostose óssea que é feita, constituída por tecido ósseo normal? E aí vem aquela clássica pergunta. Então, vamos fazer biópsia B. Não, calma. Você perguntou para ele se ele tem isso desde quando? Ah, nunca notei, acho que eu sempre tive. Então, provavelmente é congênita de nascença. Deve ser exostose, osso normal. Não, você apareceu já faz 1 ano. Bom, não tinha, tem agora, de nascença não é. Então, provavelmente será osteoma, remoção cirúrgica e envio para exame anatomopatológico. Não, tudo que você retira de material patológico deve ser enviado para o patologista. Não tem por onde. Não tem por onde. Lesões lá no periápice
dos dentes, tá certo? Então, as lesões periapicais, onde para conservar o dente eu vou remover as lesões periapicais, faço a endodontia desse dente, porque esse tipo de lesão é de origem da necrose pulpar, tá certo? E vou lá e retiro a lesão periapical, às vezes o ápice desse dente, ok? Então, endodontia feita, remove-se essas lesões. Não é para jogar fora, é para enviar para o exame anatopatológico. Não é para jogar fora. Isso daí tem que ser observado pelo patologista, porque eu tenho como hipótese um cisto periapical. Mas isso é uma hipótese. Eu só vou confirmar através do exame anatomopatológico. Não tem outro jeito. Que cisto é esse? Provavelmente isso aí pode ser um cisto gengival do adulto. Um cisto periodontal gengival pode ser, pode. Periodontal lateral, e aí não precisava ser feita endodontia por isso. Fez um tratamento que não era oportuno, não necessário. Ok? Todo e qualquer tecido removido deve ser encaminhado para exame histopatológico. Nunca esqueçam disso. Isso é fundamental. Ok? Lixo biológico é para material contaminado, não lesões de um modo geral. Ok? Perfeito? Então, por quê? Porque eu vou ficar no eu acho. Nós estamos fazendo às cegas. Eu posso relatar para vocês que já me foi encaminhado, nesses anos todos, vários pacientes para mim, em que tinha uma lesão e que essa lesão já foi removida 2, 3 vezes. E a coisinha voltava de novo, a lesão. Pô, estava lá. E eu sempre pergunto, ok, foi tirado. E, bom, se foi tirado da lesão, o exame anatopatológico do quê? Ah, não mandei, joguei fora. O importante é tirar. Não, o importante não é tirar somente. Olhe somente. O importante não é tirar somente, não. O importante é ter diagnóstico. Diagnóstico errado, tratamento equivocado. Não tem outra saída. Eu tenho que saber como é que faz isso. Eu devo saber como é que faz. Tem contraindicação? Sempre relativa. De condições sistêmicas, principalmente, nesse caso. Pacientes com hiperglicemia, pacientes diabéticos, portanto, com hiperglicemia extremamente elevada, acima de 160, 180, 200 miligramas por decilitro. Tente adequar. Paciente hipertenso, com hipertensão arterial sistêmica, cuja pressão arterial está elevada, acima dos limites toleráveis. Que nós já vimos isso. Doenças hematológicas onde a coagulação sanguínea não é efetiva, não é adequada, o hemofílico não tem um dos fatores da coagulação sanguínea, então ele tem que ser adequado, preparado, feito em outro ambiente, adequado pelo médico vascular, inclusive, pelo médico hematologista. Então, essas condições, naquele momento, contraindicam. Estabeleceu-se uma adequação desses valores, dessa situação do paciente, e a biópsia pode ser feita, deve ser feita. Então, por isso que são relativas, porque são naquele momento. Ok? Lesões vasculares. As malformações vasculares, então, os defeitos congênitos. Então, eu tenho o quê? Anomalias do vaso sanguíneo, então eu vou ter uma hemorragia maior aqui. Cuidado, você não vai conseguir cessar essa hemorragia pelo seu ato cirúrgico, pela biópsia. Malformações vasculares
ou hemangiomas. Ok? Então, vejam, isto é um hemangioma de um volume relativamente pequeno. Ok? Posso ou não posso fazer? Então, depende de uma série de fatores. A que grupo de vasos ele está pertencente? A vasos de calibre um pouco maior, aí eu tenho uma artéria labial superior. Posso até dizer que pior seria se fosse no lábio inferior, que eu tenho a artéria labial inferior, que tem um calibre maior. Se tiver ligado, eu tenho um defeito vascular ali. Então é preciso saber se dá ou não dá para tirar. Clinicamente é um hemangioma? Clinicamente é um hemangioma. Como é que eu sei? Diascopia, lâmina de vidro pressionando. Essa lesão some. Então, a hemangioma pode ou não ser removido cirurgicamente. Depende de uma série de fatores. Tamanho da lesão, infiltração dela. Dá uma olhada na figura à sua direita, os vasos sanguíneos pela transparência da mucosa do lábio. Isso tem uma rede vasta, isso deve dar uma hemorragia violenta na sua remoção. Então, outros métodos para tratamento. Diagnóstico, ficamos com o diagnóstico clínico, pelas manobras de semiotécnica. Lesões negras, cuidado com as lesões negras. Elas não devem ser contraindicadas, mas elas não podem ser removidas uma parte. Elas têm que ser removidas no seu todo e com uma margem de segurança. O que é margem de segurança? Pegar o tecido ao seu redor, que não tenha esse aspecto da lesão e que tenha o aspecto de tecido sadio. Normalmente, do mesmo volume da lesão negra, porque as lesões negras podem ter como diagnóstico o melanoma, tumor maligno dos melanócitos, altamente agressivo. E ele é estimulado através de um ato cirúrgico na sua remoção parcial, e ele cresce assustadoramente em menos de 20 dias, ele fica inoperável. E essa disseminação, esse aumento de volume, pode levar o paciente a óbito em 3 meses, 4 meses. A biópsia deve ser feita com cuidado, com critério, por quem tem intimidade com esse tipo de lesão e feitura de biópsia. Não é toda lesão que você vai poder fazer no começo. Tem lesão, tem biópsia que você tem que fazer somente, tem que ser feito somente por um especialista. Mas você tem que saber se pode ou não. Não tem jeito. E aqui nós temos os tipos de biópsias, né? Biópsia incisional, excisional, tira uma parte, tira o todo, por curetagem, então eu cureto uma cavidade, por um instrumental chamado pinça-saca-bocado, muito utilizado por otorrinolaringologista, um instrumental chamado punch, que a gente utiliza sim, né? Mais como especialidade, como especialista. A biópsia é por congelação no transoperatório, por exemplo. E, finalmente, nós utilizamos a biópsia, né, fazendo a biópsia por punção, aspiração da lesão, que nós já vimos isso, né? Retirada de material, geralmente fluido, dentro da lesão. Fluido ou semissólido, é verdade. Então, esses são os tipos de biópsia que eu devo fazer. E elas são levadas a ter a sua indicação de acordo com as dimensões da lesão, de acordo com a localização anatômica da lesão. E se eu tenho um bom ou um mau acesso cirúrgico, visão do campo operatório, eu tenho um acesso a isso fácil? A região lá atrás, de pilar amidaliano, que é a área da odontologia, é uma área de difícil acesso, muito irrigada.
Então, se eu tiver que fazer uma biópsia ali, eu preciso ter experiência para isso. Por isso você tem que ver muito, tem que ler muito, tem que aprender muito, tem que começar a fazer sempre com alguém do lado e ir treinando, se quiser fazer. As que nós mais utilizamos são a biópsia incisional, a biópsia excisional e a biópsia por curetagem. Curetagem através de uma cavidade, ok?